Se há um hábito capaz de aproximar um homem de Deus, este é o jejum. Não falo do tipo de sacrifício estoico que busca impressionar os céus com um sofrimento auto-infligido, mas do jejum como chave para a intimidade com o Criador, como um despertar para a realidade espiritual que nos cerca. Muitos imaginam o jejum como uma privação meramente física, um exercício de resistência contra o apetite. Mas permita-me dizer, trata-se de muito mais. É um abrir de portas, um levantar de véus, um ajuste de foco para enxergarmos a Deus com mais nitidez. E se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Foi esse hábito que transformou a minha jornada com Deus. Ao longo dos dias em que me entreguei a pequenos jejuns, percebi algo que antes me escapava. A oração se tornou mais intensa, os sonhos mais reveladores, a presença divina mais palpável. Sempre imaginei que jejuar significava passar um dia inteiro sem comer. Um grande sacrifício que, por seu tamanho, impressionaria a Deus. Mas como fui ingênuo. Descobri que pequenos sacrifícios, repetidos com constância, moldam a alma muito mais do que um grande feito isolado. Deixe seu like e já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os conteúdos postados aqui de primeira mão. Lembro-me bem do início dessa jornada. Assisti a uma pregação sobre o jejum quando fui tomado por uma convicção interna. Era preciso começar. No entanto, minha mente logo se rebelou com as típicas objeções. Não seria um sofrimento desnecessário? Seria mesmo eficaz se não fosse um jejum absoluto? Mas a verdade é que Deus não se impressiona com números, e sim com corações inclinados a buscá-lo. Comecei da forma mais simples, retirando uma refeição do dia. Para mim, abandonar o café da manhã foi um pequeno desafio. Sou afeiçoado ao gosto e ao calor reconfortante do café. Mas logo percebi que esse pequeno sacrifício diário trazia consigo um efeito que jamais imaginara. O que antes parecia insignificante tornou-se um trampolim para experiências espirituais mais profundas. Aprendi que a disciplina do jejum não consiste em provar a Deus o quanto podemos suportar, mas em desviar os olhos do que nos distrai para fixá-los nele. É como ajustar as lentes de uma luneta. De repente, o que antes era nebuloso torna-se nítido. Pequenos jejuns regulares transformam a vida espiritual de um homem mais do que um grande jejum esporádico. Eles nos tornam sensíveis à voz de Deus, nos fortalecem contra as investidas da carne e despertam dons adormecidos. Certa vez, no meio de um período de jejum, uma mulher desconhecida avistou algo peculiar na minha casa. Chamas na janela. Fui alertado sobre isso e, ao investigar, nada encontrei. Mas então compreendi. Aquilo que era invisível aos olhos carnais tornara-se visível no espiritual. Era um sinal de que Deus estava operando algo além da minha percepção natural. O jejum não é uma barganha com Deus, tampouco um meio de conquistar favores divinos. É, antes, uma oportunidade de nos alinharmos com a realidade celestial. Se deseja crescer em intimidade com Deus, comece pequeno. Retire algo, mesmo que singelo. Um café, um jantar, um hábito. Mas faça com constância. Pois não são os grandes gestos que moldam um homem, mas os pequenos hábitos diários que, com o tempo, o transformam completamente. O jejum, meu amigo, não é sobre o que deixamos de comer, mas sobre o que passamos a enxergar. Se há algo que torna a caminhada cristã mais vigorosa, é o fato de não trilharmos esse caminho sozinhos. O jejum, por mais desafiador que pareça, torna-se um exercício mais suportável quando temos um irmão ou uma irmã na fé ao nosso lado. Há algo de misterioso no apoio mútuo, pois ainda que nossa carne clame pelo alimento, a presença de um companheiro nos fortalece. Assim foi comigo. Descobri que, ao jejuar com um amigo, a resistência diminuía. Meu coração, relutante no início,
Cedia ao chamado da disciplina espiritual. Muitas vezes não sentimos desejo algum de jejuar. O corpo se rebela, a mente inventa desculpas, e o inimigo, sorrateiro, sussurra razões para desistirmos. Mas eis o grande paradoxo. Quanto mais insistimos, mais percebemos que a luta não é contra a comida ou contra nosso estômago, mas contra as forças espirituais que tremem diante do poder do jejum. Foi isso que aprendi na prática. Quando comecei a jejuar regularmente, sem qualquer pedido específico, apenas pela busca de Deus, vi os resultados emergirem de maneira inesperada. Dons começaram a se manifestar, minha visão espiritual se aguçou e meu relacionamento com Deus se aprofundou de forma indescritível. Lembro-me de um dia específico, quando assisti a uma pregação sobre jejum e senti Deus me chamar para algo mais profundo. 2 dias, o Espírito Santo sussurrou ao meu coração. Hesitei. Nunca havia jejuado tanto tempo, mas me rendi. Enfrentei desafios, um combate invisível se desenrolava ao meu redor. Mas persevere, e ao final, algo dentro de mim havia mudado. A maior luta não foi a fome, mas a guerra espiritual que se travou naquele período. O inferno odeia quando jejuamos. É um dos maiores temores do inimigo, pois o jejum nos coloca em uma posição de força, de autoridade. Não é de admirar que todas as distrações possíveis surjam quando decidimos jejuar. Com o tempo, esse hábito se fortaleceu. Conheci outras pessoas que jejuavam, aprendi novos métodos e compreendi que o essencial não é o tamanho do sacrifício, mas a constância dele. E sim, por vezes, falhei. Passei períodos sem jejuar e senti a dificuldade de retomar. Mas Deus é gracioso. Sempre há um recomeço. Minha amiga e eu decidimos voltar aos pequenos jejuns, removendo uma refeição aqui, outra ali. E isso foi suficiente para reacender a disciplina que havíamos cultivado. Se há algo que quero transmitir, é que você não precisa iniciar com grandes sacrifícios. Comece pequeno. Retire uma refeição, um alimento específico, um hábito que roube sua atenção de Deus. O importante é ser constante. O efeito acumulado do jejum é como uma avalanche. Começa com pequenos flocos, mas logo se transforma em algo poderoso. E os frutos? São incontáveis. Durante esse período de busca, participei de cursos, conferências e minha percepção espiritual se expandiu. Em um momento inesperado, enquanto orava em uma sala, meus olhos foram abertos para uma realidade oculta aos sentidos naturais. Vi anjos, não com os olhos da carne, mas com os olhos do espírito. A experiência foi como vislumbrar algo por trás de um fino véu. Outros também viram, confirmaram. Esse é o efeito do jejum. Ele abre portas para dimensões que a mente racional não pode conceber. E não parou por aí. Vi manifestações de Jesus, não como uma figura nítida, mas como uma presença inegável. Meu líder espiritual, um pastor experiente, confirmou o que eu sentia. Jesus estava ali. E como poderia não estar? Quando jejuamos, nos aproximamos dele de uma forma que palavras não conseguem descrever. Mas essa jornada está longe de acabar, pois cada novo jejum nos leva a uma descoberta ainda maior. Se há algo que testifica a presença de Deus em nossa vida, é o modo como ele confirma sua obra, sem que precisemos nos esforçar para que isso aconteça. Eu jamais poderia ter imaginado experimentar tantas manifestações da graça divina simplesmente por me manter fiel ao hábito do jejum. Mas é assim que Deus opera. Ele se revela àqueles que o buscam de todo o coração. Ao longo dessa jornada, dons começaram a se manifestar em minha vida. Experiências sobrenaturais surgiram e minha percepção espiritual foi ampliada de maneiras que nunca antes imaginei. Lembro-me de como, na juventude, ansiava por ver o sobrenatural. Eu orava com fervor, pedindo a Deus que me concedesse visões, sonhos e dons espirituais. No entanto, esses pedidos pareciam permanecer sem resposta. Foi somente quando comecei a praticar o jejum, não por um desejo natural, mas por obediência, que comecei a notar mudanças. Pequenos jejuns, muitas vezes sem grande sacrifício, foram se acumulando, construindo algo grandioso ao longo do tempo. E é isso que quero compartilhar: o poder do pequeno. Muitos acreditam que só um grande jejum, de dias sem comer, pode mover os céus, mas a verdade é que Deus se alegra na constância. Um jejum de 1 hora,
de um alimento específico, de algo que você aprecia, tudo isso tem valor. Cada sacrifício é uma semente que germina na eternidade. O impacto vai além da fome. Ele transforma a alma, alinha nosso espírito com o de Deus e nos torna mais sensíveis à sua voz. Se você nunca jejuou, convido-lhe a começar. Experimente retirar algo do seu dia, não por legalismo, mas por amor a Deus. O hábito do jejum mudou minha vida, e sei que pode mudar a sua também. E lembre-se, o jejum não é sobre nossa força, mas sobre nossa entrega. Há uma beleza especial na vulnerabilidade que ele nos proporciona, pois nos ensina a depender totalmente do Senhor. Além disso, não há necessidade de enfrentar essa jornada sozinho. Ter um amigo, um parceiro na fé que jejua junto com você, pode ser a chave para manter a constância. Encorajem-se mutuamente, sustentem-se na oração e compartilhem experiências. Foi assim que descobri a força que há na comunhão, pois muitas vezes, quando minha vontade falhava, era o compromisso com o outro que me impulsionava a seguir em frente. Se este tema ressoa com você, deixe-me saber. Se já assistiu a pregações sobre o jejum, leu livros sobre o assunto ou tem dúvidas sobre como começar, compartilhe nos comentários. Podemos aprofundar juntos este tema, explorando as bases bíblicas, os efeitos espirituais e as práticas que podem nos conduzir a uma vida mais próxima de Deus. Caso deseje, posso trazer mais reflexões sobre o jejum e suas implicações na vida cristã. A fé é uma jornada e estamos todos aprendendo ao longo do caminho. Que esta mensagem possa ser um incentivo para você buscar mais a Deus, a viver experiências que jamais imaginou e a descobrir o poder que há na renúncia. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar recebendo conteúdos edificantes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender o poder do jejum e seja um canal de bênção para outras vidas. Que Deus lhe conceda força para trilhar esse caminho e que você seja surpreendido por tudo que Ele deseja revelar a você. Nos vemos em breve.